Gente, mais uma vez, boa noite. 25/8/2021, 19 horas, 21 minutos. A ideia do tempo me consome. E, na verdade, o tempo consome a gente, né? A gente não consome tempo, né? Mais. Aulas 7 e 8 para você ter um encaminhamento. Quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, depois pega o link aí. E fica lá, porque eu adianto material, dou algumas dicas, alguns materiais de estipular, que o WhatsApp é uma rede muito usada. Eu prefiro o Telegram, mas ainda não caiu no gosto de muita gente, não. Então, como o WhatsApp é uma preferência, a gente usa também. Então, quem quiser fazer parte do grupo da gente, depois pega o link aí e a gente manda o material antes, tal, porque a ideia do Classroom 1 e 2, no contexto, tem, né, vai ser reformulado porque as pessoas migraram, tornando-se uma turma só. Galera, fatores de textualidade, implícitos textuais, gêneros textuais, interpretação, compreensão, é o nosso roteiro por alguns dias, na verdade. E resolver questões, gente, resolver questões é o alimento. RDR. Regra, dica e raciocínio. E o seu raciocínio fica aprimorado resolvendo questões. Não deixe de resolver questões. 5 por dia, 10, não sei como é a sua agenda aí, mas encaixe resolver questões fora da aula do cursinho. Material antecipado vocês recebem, então se agende para. Faça uma agenda da sua aprovação. Fatores de textualidade, como escrever bem. Não é aula de redação, mas é aquilo que também vai te ajudar na redação. Porque tudo é texto, certo? Galera, alguma dúvida da aula passada? Nossa mascote Lua, ela pergunta sempre a mesma coisa, ou sempre indaga em relação ao ensino. Tá tudo bem com vocês? Gramática, tá fazendo significado, tá tendo valor, vocês estão aprendendo? Da aula passada, alguma dúvida? Esse momento é que vocês podem também participar. Lu aparece perguntando isso aí, como é que está o processo de ensino-aprendizagem. E aí, gente, alguma dúvida da aula passada, algum questionamento, uma questão que for... Vamos fazer essa programação para a gente dar um passo para trás e passo para frente. Não, não é? Mais alguém não? Tudo ok? Não. Existe um pensamento que diz assim: aula dada, aula revisada. Aula dada, aula revisada. E a gente ainda trabalha com outro conceito. Antes da aula, dê uma olhada. Olha só o que está na sua frente. Uma hora dessa, eu espero que todo mundo já tenha jantado, lanchado. Mas olha que prato. Que mistura boa. Eita. O que está no meio ali, eu acho que muita gente nem se interessa, né? Você até joga para fora assim, mas o que está ao redor ali, é um oceano de possibilidades, é uma ilha. Mas o que que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Quando a gente fala de textualidade, nós estamos falando em combinações. Claro que combinar é uma coisa muito pessoal, né? Depende, demanda do seu gosto, da sua crença, da sua disposição financeira, do clima da sua cidade, demanda muitas questões. Mas combinar, toda a mente humana concebe o que é combinar. Bom, combinar é ajustar, né? Aqui tem um prato que acho que combina com muitos brasileiros, né? Interesse de muitas pessoas estar com um prato desse sim, à mesa. A carninha assim assada, uma linguiçinha, e vai, um bifezinho. Quando a gente traz essa imagem, olha, se o pessoal que trabalha com direitos dos animais pegar um desgrama dessa aí, a gente pode rolar até processo. É isso, tem as políticas de conversa, de brincadeira, tudo demanda hoje tanta coisa que a gente fica assim quietinho, porque brincar para mim é só brincar, né? Claro que, como nada é neutro, mas os veganos que nos desculpem, mas a resenha não vou deixar de fazer, não.
Trazendo aí aquela imagem deliciosa para nosso contexto gramatical de textualidade, eu gosto de mnemônico. Não sei se vocês gostam de estudar assim. Não sei se Joane apoia esse tipo de estudo, se ela tem essa, esse olhar positivo sobre o codificar para você lembrar, né? Eu gosto. Criei algumas, copio outras, reinvento outras. E o CASC 14 é para você decorar. CASC 14. CASC 14. Cada letrinha dessa aí representa um fator de textualidade, ou seja, a sua redação e você lendo um texto. Ah, Roberto, mas eu não pego um texto e olho cada elemento disso. Não, claro que não. Mas você vai aprendendo, amadurecendo num curso, uma aula, outra, que quando você vê um texto, ele tem ali uma composição, assim como aquele prato que você viu na estante. Tem a coesão, tem a coerência, tem a aceitabilidade, tem a situacionalidade, tem a intertextualidade, a informatividade, e tem outros elementos importantes você dizer assim, isso aqui é um texto. E o que permeia esse contexto da textualidade, justamente aqueles 3 pontos ali, ó. Locutor, que é aquele que produz o texto em si, e obviamente o outro. Então, assim, existe um triângulo. Vamos pensar em triângulo amoroso. Ai, ai. Vamos pensar no triângulo aí. Esse triângulo ele é profundamente textual. Por que ele é profundamente textual? Sempre existe, e uma coisa boa, é algo fixo. Existe o autor do texto, existe o texto e o interlocutor. Obviamente, percebendo quem é um autor, que tipo de texto é, e quem é o interlocutor, a interpretação ela também vem. Olha aquela nossa fala na semana passada. E Wolverine, Ciclope, Jean Grey. O último eu não peguei, não. A visão. Então, quando você constrói um texto, esses elementos estão presentes. O autor, o texto e o interlocutor. Robert Lance influencia em quê? Na produção, para quem vai escrever, na interpretação de questões. Isso influencia muito. Vamos ver cada letrinha daquela ali, cada significado. Nós temos aí o elemento chamado de. Eu não vou ler na ordem, vou ler de acordo com a fala aqui, tá bom? Vamos perceber, primeiramente, a coesão. Quando você diz que um texto é coeso, você está preocupado com o quê? Com o que você vê no texto. Com a conjunção, com a preposição, com o pronome relativo, com o pronome demonstrativo, com elementos de coesão textual. Isso é coesão. A aceitabilidade, ela trabalha o quê? Não é exatamente aceitar o texto, mas, tipo assim, entender o texto. Quando você fala em aceitabilidade numa aula de gramática, você está se referindo à compreensão. Então, coesão, aceitabilidade, situacionalidade. Isso é um elemento importante para você compreender e produzir um texto. Quando você escreve uma dissertação argumentativa, a sua situação de produção é pautada em quê? Em ser aprovado no Enem. Logo, no seu texto devem existir marcas que o corretor aprove, como o argumento, o que intervém, a solução, elementos textuais gramaticalmente corretos. Então, isso aí é a situacionalidade que vocês estão vivendo. Nossa aula aqui foi falado em Wolverine, Highlander, De Volta para o Futuro, mas eu trouxe isso para a ideia de que são construções textuais. Então, podemos falar sobre N coisas, mas a nossa situação aqui, que a gente pode chamar de contexto também, é focada em vocês entenderem língua portuguesa dentro de linguagens para o Enem, que é diferente em outros contextos. A coerência textual, que é o último elemento do CASC, né? CASC. A coerência é o significado. O significado é o sentido.
Eu tenho que dizer coisas, eu tenho que escrever coisas que sejam coerentes. E nós somos, digamos assim, eu vou usar uma expressão, mas vocês podem mudar. Nós somos reféns da coerência. E a coerência é uma cobrança social também. Porque a coerência é uma cobrança social. Aí eu volto muito sempre para as nossas aulas. O que eu disser aqui, num tom de brincadeira, em vários tons, deve ter a intenção clara de levar vocês a compreender o assunto. E só. Ah, mas eu percebo que você talvez tenha uma tendência política para direita, esquerda, centrão, não sei o quê. Você vai perceber. Mas eu não posso colocar isso como evidência, como algo mais forte. Vocês têm que sair daqui preparados para olhar a prova do Enem, pensar em gramática, em linguagem, e dizer, eu entendi aquela questão, mesmo que eu discordei da fala do professor. Mas eu entendi que se aplica na questão tal, 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 tal. Então, essa é a questão de você ter a coerência. A coerência é você agir ou escrever ou falar de acordo com um pensamento vigente. E a prova do Enem é a nossa situação. Tudo que a gente disser aqui é para isso. Casque, coesão, aceitabilidade, situacionalidade, coerência. Aí tem I4. A interação justamente é o que a gente faz, né? É o diálogo, é a conversa, é a escrita, interagir. Intencionalidade é justamente aquilo que você tem como intenção do que você escreve. Ah, Roberto, mas eu não sei, eu tenho que adivinhar o que a pessoa pensou. Não. Esquece esse negócio de essa desculpa que a gente tem. E fala a gente, porque eu também tenho, às vezes, essa desculpa. Eu não sei o que fulano pensou, mas a banca não cobra isso. O Enem não cobra o que o autor pensou quando. Não. Quando o poeta disse, no meio do caminho tinha uma pedra, eu não tenho obrigação nenhuma de saber o que ele pensou. Mas pensar em pensamento é dizer assim, rapaz, Drummond viveu no Brasil num contexto de ditadura, então aí você vai, sabe, construindo um pensamento, não é construir a ideia da pessoa, porque aí não é o caso. Às vezes é desculpa nossa para dizer, vou fugir de interpretação porque eu não sei o que o cara pensou. Esquece. E ela vai continuar existindo se você pensar assim ou não. O que mais aí? A intertextualidade. No meio do caminho tem um monumento. Tem um monumento no meio do caminho. No meio do caminho tem um Palmeiras. Tem um Palmeiras no meio do caminho. E você pode reconstruir o texto de Drummond infinitas vezes. Mas intertextualidade é a habilidade mental, textual de... Eu estou lendo esse texto aqui, ele falou, no meio do caminho tem Palmeiras. Mas quem falou isso antes foi Drummond. Então os dois textos interiorizaram um ao outro. Intertextualidade é um texto dentro do outro. Não entendi. Só pense o seguinte, intertextualidade é quando você lê um texto, vê um filme, ouve uma música, uma novela, falar... Hoje mesmo eu estava assistindo um filme, estava passando na Globo, canal aberto, que é bom falar assim, para a gente poder dialogar melhor, uma cena de uma vilã, né? Aquela questão da briga entre o bem e o mal, que é um clássico. Aí a vilã ela fez uma cena que eu falei, rapaz, vocês não sei se eu vou conseguir representar bem, mas aquela cena que a vilã está num lugar deserto, olha para cima com muita raiva, vibra, mexe os braços, grita, urra, sei lá. Eu falei, rapaz, essa cena aí eu vi na novela da Record, que tratava da vida de Jesus. Aí eu vi em tal outro filme, assim, eu notei, eu lembrei na hora que aquela cena é uma cena padrão de um vilão está, assim, sabe, exaltado de raiva. Então, naquele momento ali, eu usei a minha memória. Agora, obviamente, eu só uso memória do que eu já vi, né? Então, como é uma cena que para mim é recorrente, e eu vejo mais um, eu falo, rapaz, e eu vi que siga um padrão. Isolamento da área, perspectiva da câmera de baixo para cima, e o grito, a exaltação da personagem. Então, assim, isso é intertextualidade. Outro item também importante aí é a informatividade. Esse texto te informa o quê? Pronto. Eu não vou nem que conhecimento, mas que informação eu tenho desse texto? O que ele traz para mim? Gente,
Essa primeira parte aqui do CASC, alguma dúvida? Algum elemento aí que eu falei e vocês não compreenderam? Isso faz parte da textualidade, ou seja, como construir um texto ou como perceber a construção do texto. Quando vocês escrevem, direta e diretamente, vocês estão pensando nisso aí. Além do autor, texto e interlocutor. Estão muito quietinhos hoje. 19 horas, 45 minutos. Dúvidas? Micael disse que não, e os outros? Juliana. Não, professor. Vocês estão anotando também? Vocês conseguem ter a disciplina de anotar, gente, durante essa exibição das aulas? Estão conseguindo anotar? Porque o anotar te garante muito conhecimento. Claro que se cada pessoa Eu tem. anoto, eu anoto algumas partes que o senhor fala que é interessante, assim, eu sempre anoto, para Ah, lembrar legal. depois. Isso. E uma coisa importante, além da anotação, é a revisão. E assim, a sugestão que acho que todo professor fala é revise a partir do que você anotou. Porque, por exemplo, aqui esse slide tem 43 páginas. Uma revisão, você olhar as 43, eu vou ser sincero, normalmente nem eu. Eu pego esse material, vou destacar algumas coisas para a próxima aula, mudo algumas coisas e pronto. Mas revisar na íntegra, eu não reviso, não. Show! Luxo, luxo da Bahia. Ó, representação. Eu não quero me aprofundar aqui, não, mas eu quero perguntar a vocês. Essa imagem aqui, essas duas imagens, tem alguma relação com o que eu disse antes, aí agora com vocês. Agora é hora de você apertar o parafuso do pensamento e pensar melhor. Eu estou ouvindo vocês ou estou lendo, viu? Minha pergunta é: essa imagem aí tem alguma relação com a fala anterior? Ou se puder descrever isso, eu vou ficar muito contente. Eu concordo, mas é um concordar parcial, eu não sei qual é a sua ideia, mas o que, é que você quis pensar? Pronto. Agora eu já. Eu concordei porque imaginei, mas agora eu concordei porque compreendi. Show, realmente. Toda vez que pensar em intersexualidade, você pode pensar nisso aí, né? Mas eu posso pensar também em coesão, coerência, porque as informações elas entrelaçam uma com as outras. E elas formam um todo, que é o texto. Tessitura nada mais é do que formar, criar um texto. Ah, mas aí eu estou vendo um. Isso me veio mais uma coisa que eu gosto. Nunca mais eu usei. Uma esteira, não sei, de palha, não sei se vocês gostam, tem, não sei. Eu nunca mais sentei uma. Mas eu lembrei, ó, a memória é que favorece a intertextualidade. Luxo. Opa. Para exemplificarmos o que foi dito, observemos a imagem. Gente, essa imagem aqui, e é interessante que é um texto não verbal, ela é um texto também, né? Falei, mas é assim. E eu quero, já que eu respondi, ela passa que mensagem ou quais mensagens para a gente? Olhando isso aí. Vamos provocar nossa leitura. Primeiro pense se é um texto, né? É um texto não verbal, por que ele é um texto e quais mensagens passa. Falo quais porque não vai passar uma só não. Estou aguardando, viu? Nosso ritmo é expositivo, mas é o diálogo que interessa também. Professor, sim, eu acredito que é um texto não verbal. E para mim essas imagens passam assim, tipo uma coisa ligada à outra, uma vida, alguma coisa, um ligado, entrelaçada à outra, alguma coisa assim do tipo. Aí ela passa uma coisa bem tranquila, assim, pacata, porque não tem nada se mexendo nela. Só a rua deserta. Eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais. Se a gente pudesse ter mais tempo, eu ouviria vocês. Mas eu quero ouvir mais algumas falas para eu. O pare ali. Ou eu falei que não tinha linguagem verbal, tá vendo como é que eu me equivoquei? E, essa plaquinha aqui de seguir pra essa rua aqui que não Olha, eu tá sou, eu sou meio ruim de completa na placa. Essa placa, imagem. alguém lembra o que essa placa significa tecnicamente? Porque eu não sei, eu Ah, não sei, não vou mentir. seguir em frente? É, né? Eu não sou muito bom em placas, Não, não. eu sou horrível. Eu Vou falar bem a verdade. passei, né?
Mas tem as placas básicas a gente já conhece, mas tem uns aí que a gente não vê tanto. Então, dá a entender que é seguir à frente, né? Se eu fosse um avião, eu subia. Tem placa até que eu não sabia que existia. Oxi, mas tem, ó, tem placa, tem as cores de placa, tem placa para Dedéu. Quem faz concurso, por exemplo, a Engiquer vai abrir o concurso da Suntran, por sinal, uma boa dica aí de concurso para vocês, para quem quiser fazer. E com certeza vai ter legislação de trânsito e, obviamente, placa vai tocar, né? Porque a Suntran trabalha com isso aí. Gente, agora eu quero perguntar uma outra coisa mais subjetiva. E quem quiser participar vai me ajudar bastante. Vocês me informaram, tranquilidade, né? Pacato. Não sei se alguém falou que está de dia, isso também influencia na compreensão do texto. Falou do sinal ali de trânsito, para e tal. Agora eu quero perguntar assim: quais sensações essa imagem passa para o leitor, para leitores? Porque nós temos locutor, quem produziu o texto, eu não sei quem produziu, ele tem um. Está muito pequenininho. Mas tem o texto e temos nós que estamos lendo. Nós estamos lendo esse texto. E que sensações passa para a A gente? sensação de tranquilidade. Tranquilidade é uma sensação. O que mais? É uma sensação boa, porque tá dia. O dia também traz uma positividade, não é? Você pode O ver esse dia dia que geralmente é acordar. associado a algo positivo. As árvores também são associadas a algo Sim. positivo, geralmente. Essa cidade aí, você vai dizer assim, enquanto a critério de urbanicidade, de organização, É, ela é nota 10. Ali, o que a gente está vendo ali. Olha os prédios, a e esses conservação. prédios aí são bem regulares. Eu digo regular no sentido geométrico. Dá uma... Ele deixa o meu toque tranquilo. E com certeza quem trabalha com marketing, quem trabalha com ilustração, a parte geométrica é muito forte, porque ela transmite sensações, né? Tem aqueles enganos de imagem, eu não sei o nome agora, mas você olha assim e dá aquela sensação de Ilusão de construir. ótica. Hã? Alguém falou aí? Naquela sensação de você olha assim e fica parecendo que você está indo, voltando. E agora interessante que eu me lembrei de um filme, é antigo pra caramba, Túnel do Tempo. Ó, que desgrama. Isso aí. E justamente a sensação de que você olha ali e vai, né, sendo subtraído pela imagem. Então, perspectiva, é o que chama isso também, se eu não me engano. Bom, nós lemos bastante aqui essa palavra quarentena que mudou o significado. Quando ela foi criada, foi realmente para ter 40 dias, mas ela foi ressignificada por motivos pandêmicos. Não dessa apenas, mas de outras pandemias, até onde eu pesquisei. Ah, gente, toda a nossa conversa aqui é boa, a participação é excelente. São 19 horas e 52 minutos. E eu quero que vocês, com calma, aquele roteiro Tô de sem áudio, professor. Aí, volta. questão, texto e resposta. Eu vou aguardar. Alguém perguntou alguma coisa? Eu ouvi uma voz, mas não sei o que falou. Não é que ele tava sem áudio, mas voltou. Luxo. Vou dar um tempinho para você responder. Nós temos mais duas questões antes de continuar conteúdo. As ideias veiculadas no texto verbal, se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que aí vou dar um tempo para vocês pensarem. Hoje a gente vai fazer diferente, vai responder cada questão e seguir, não vai ver as três e ver gabarito depois, não. O texto eu não vou ler para vocês, não. Deixa só aparecer na tela e a gente vai comentar o que vocês acham com o que é certo. Os 2 minutinhos.
Já pode. Falou que letra? C. Eu também Começamos, vou dizer. começamos muito bem. A gente nem lê o texto para discutir nada. E eu não vou ler o texto hoje, não. Nesse sentido do texto em si, né? A expressão, além disso, marca, marca, registra, ela chama atenção. Então, é coesão textual que a gente está vendo aqui. Uma sequência de ideias. Vamos ver lá só no contexto, ela está na uma, duas, três, na quarta linha, no meio ali, ó. Vamos ler um pouquinho antes para pegar algum contexto. Por isso, por si só, há chances de desenvolver vários problemas. Além disso, olha que eu estou ali, ponto, letra maiúscula. Além disso, retoma a informação e diz que ó, tem mais ideias. Por isso a letra C está certíssima. É um marcador indicando que sequenciação de ideias. Além disso, é importante que o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol, de glicose, do sangue, e aí vai. Alguma dúvida, gente? A nossa maior preocupação é que vocês entendam um pouquinho, mas com profundidade do que você vê muito e o que a gente trabalhou naquela aula mesmo. Para mim não é interessante, não. A questão 1, alguma dúvida? Podemos passar para a próxima? Tá vendo o silêncio, a gente entende que tá ok. Questão 2, eu vou ler só o enunciado aqui. Ó. Assinale a alternativa cuja ideia apontada nos parênteses corresponde à relação estabelecida por meio do elemento coesivo em destaque. Ou, mas aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa em destaque. Se não tiver, eu vou ter que pular essa questão. Deixa eu ver. Não, aqui não dá para. Não está destacado, não. Foi mal. Deixa eu pular essa questão, porque aí não vai dar para ficar lendo sem o elemento destacado. Do lado só tem explicação. Erro de projeção. Com base nos princípios da coesão estudados, né, não é correto afirmar que qual informação abaixo não está correta. O que não é correto aí? O que é uma informação em que você vai assim, rapaz, se eu for estudar seguindo isso aí, eu tô perdido. Não é correto afirmar o quê? E aí, meu povo, o que não é correto afirmar em relação à coesão de texto? Ó, Julie, ele está perguntando o que não é correto. O que não é correto. Tipo assim, aquele que não faz parte do ensinamento adequado do assunto. Perguntou se letra B apareceu letra C. Eu gosto dessas divergências, elas mostram o que a gente estava pensando, né? Mais uma letrinha para a gente ver se um outro ponto de vista. C, B. E aí, sugere mais uma aí. Vimos três, olha só, vamos pensar o seguinte. E Carol, Jasmine, Juliana e os demais que participam, às vezes, mentalmente, né? Anotando seus caderninhos, pensa o seguinte: não é correto afirmar que. Vamos ler as letras que vocês apontaram no chat. Letra B diz assim, pela ordem, né? Define a maneira como os elementos se interconectam no texto. Isso aí é correto afirmar. A gente quer uma resposta incorreta. Não é correto afirmar o quê? O contrário disso aí. Porque quando eu uso o elemento de coesão, eu vou estar interlocutando, vou estar conectando elementos do texto
parágrafo, uma frase ou outra não está conectados. Por isso a letra B está correta. Está buscando a letra incorreta. Viu, Jasmine? Letra C diz assim: é condição essencial para promover a coerência em um enunciado. Roberlan, olha só. Se eu disser que isso é incorreto, eu vou ter que mudar muita coisa em redação. Porque com certeza usar o pronome, a conjunção, a preposição, é uma condição essencial. Se você está dizendo que a letra C está incorreta, porque não é essencial usar. Né? Porque coesão e coerência, tanto que vocês com trabalho em redação, vocês ouvem isso muito, coesão e coerência. Até não ouve tanto os outros, que são 7 elementos, porque coesão e coerência, ela toma um espaço grande na aula de redação. Então, letra B e letra C não atendem ao enunciado, que é o não correto. A letra gabarito, a letra que é incorreta, é a letra E. Seu uso adequado confere mais legibilidade ao texto. Ixi, agora como é assim? Como assim? A gente tem que perceber, e isso voltando um pouquinho nas aulas de interpretação, de leitura, que nem tudo que a gente vai compreender a informação é porque foi escrito corretamente, digamos. Muitas frases escritas erradas, eu falo errado no sentido do padrão da escrita, você compreende. Por isso que a letra E é uma letra incorreta. Seu uso adequado confere mais legibilidade. Nem sempre o uso correto vai dar legibilidade. O que é legibilidade? A leitura e a compreensão. E, no caso, também a legibilidade se refere muito à escrita. Então, são coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. Entendeu, gente? Ficou claro aí que legibilidade é justamente o que está legível, que eu posso ler no sentido de perceber as letras. Legibilidade de letra. É porque a letra E parece muito com interpretação, mas legibilidade não é bem a interpretação, é a escrita em si. Então, a questão muito fez. A 2 a gente teve que pular porque estava sem destaque. E a 3 é isso aí. Ok, gente? 20 horas, 2 minutos. Aqui seria a 2, ó, mas a gente não estava destacado, não adiantava. Galera, dúvida? Vamos pensar agora, e eu falei isso semana passada, que a gente entraria nesta aula, nesta semana, ou na sequência do material, na parte de interpretação, e quem já fez o Enem sabe que todo esse papo nosso aqui, ele vale se impulsiona a sua leitura. Não necessariamente se você vai ler ou não livros, mas que você, a partir desse curso nosso aqui e de outras aulas que vocês têm com os professores, você aprenda a ler mais. Inferência, pressuposto e subentendido. Uma inferência é tipo aquilo que eu percebo ali. Eu posso inferir do texto, quer dizer, eu posso perceber do texto isso. Que também equivale ao subentendido. Os dois são muito parecidos. Então a gente não vai ficar aqui brigando entre os dois, não. Inferência e subentendido são muito próximos. Agora, o pressuposto é diferente dos dois. Porque quando eu falo que algo está pressuposto, eu estou falando, pelo menos no assunto aqui, falando de gramática. Por exemplo, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Um pequeno passo para o homem, vírgula, mas um grande passo para a humanidade. Essa palavrinha mas, colocada aí no texto, ligando uma parte à outra, ela está me informando coisas grandiosas. Até porque o assunto aí se refere justamente à chegada do homem à Lua. Né? Esse mas aí está me dizendo que existe uma grandeza de um lado e vou usar uma expressão aqui, uma maior grandeza do outro. Como assim, Roberto? Quando eu digo assim, um pequeno passo para um homem, realmente foi um homem que pisou a Lua, um gênero masculino, um indivíduo, uma pessoa com, né, digamos assim, RG, CPF, lá do seu país, do país dele. Eu vou fechar com essa sua fala, não, talvez não tão assim teoricamente,
Mas eu vou fazer uma referência importante para a leitura. Chego lá. Na outra ponta, quando ele fala assim, a humanidade é uma outra grandeza. Como assim outra grandeza? Quando eu digo que um pequeno passo para o homem, o indivíduo, vírgula, mas um grande passo para a humanidade, olha que coisa louca, que levada louca para dançar. O homem ali é o mesmo, que é o indivíduo, que é a pessoa, que é o filho, que é o esposo, que é o marido, sei lá o quê. Mas naquele momento ele é a humanidade. Por quê? Ele é um representante da espécie humana. Quando eu uso o mas ali entre as duas frases, estou dizendo que o indivíduo fez uma coisa simplória. É um passo a mais. Que é um passo que ele dá na Lua, claro que tem diferenças aí físicas, mas um passo é um passo em qualquer lugar. Só que a representação social de. Esqueci o nome do cara da frase. É muito grande. Entendeu? Ou seja, quando eu leio o mas, eu tenho um pressuposto, eu tenho uma escrita, eu tenho uma classe gramatical que me dá uma fomentação de interpretação, porque o mas normalmente indica o quê? Valeu, Neil Armstrong. Aquele mas indica que eu estou criando uma frase não com contradições. Não confunda contradição com a diversidade. A diversidade é justamente você trabalhar com as oposições. Contradição é quando você tem uma ideia e essa ideia é contrariada, é diferente. Oposição não é contradição, cuidado. Sim, Neil Armstrong. Esta frase, se eu digo, não tem valor nenhum, mas dita por ele. Agora, sobre os terraplanistas, eu confesso que eu nunca li, mas eu já ouvi algumas coisas, eles negam essa ida do homem à lua, e isso também vai interferir na sua leitura, isso que eu quero fomentar. Todo conhecimento que você tem, religioso, filosófico, escolar, ele vai, ó, como diz aquela velha frase, o rio só corre para o mar. Todo conhecimento que você tem vai fomentando mais conhecimentos. O fato está ali, que para alguns tem comprovação, né? Para outros é uma simulação, e eu não vou entrar nesse embate. O pessoal de física com certeza tem alguns pontos de vista. Diga. Agora eu chegou a notícia aqui que eles estão conseguindo imprimir carne bovina impressa em 3D usando células tronco. Agora, resta saber se os veganos vão concordar. Será que eles comeriam, no caso, sua pergunta seria essa, será que eles comeriam uma carne não sendo sacrificada? Porque a discussão é essa, né? A sacrificação, o sacrifício dos animais para se ter Não, alimentação. mesmo assim, eu acho que eles não comeriam mesmo assim, porque os animais estão sendo forçados, né, a retirar as células tronco e tal. Ah, tá. Olha só que detalhe, né? É. Cada um com sua concepção e aí vai seguindo, né? Eu respeito os veganos, mas eu não sou. Uma carninha. Que jeito fofo de. Olha só. Eu não sei se eu disse de maneira certa, mas vou continuar a minha letra aqui. Que jeito fofo de dizer que as pessoas não conseguem mais comprar carne. Folha de São Paulo, não sei se a data é aquela ali mesmo, mas vamos pressupor que sim. Ovo ganha status de prato principal durante a pandemia. Olha só o que a pessoa em cima descreveu do que teria lido embaixo. Quando ela diz assim que isso é um jeito fofo, ela está dizendo que a notícia amenizou um problema social. Porque assim, ó, se você. Olha só como é o poder da mídia, da escola, da religião, dos artistas. Olha o poder que essas pessoas têm. E quando você diz assim, gente, olha, estamos numa crise e está faltando carne para alimentação. Você tá fomentando um tipo de situação na sociedade. Se você escreve que o ovo agora é o prato principal, parece que você ameniza o problema.
Porque quando eu digo assim, é o prato principal, fica parecendo que houve uma escolha, que houve uma mudança cultural, assim, pacífica. Então, a forma de escrever, a forma de falar, ela denuncia muitas coisas. E eu percebo que essa Vicky Miller, ela fez uma crítica ali, na minha visão, uma crítica severa ao texto. Olha, que jeito fofinho dizer que a gente não está passando fome. Ou, né, vivendo com uma qualidade inferior a antes. Essa é a minha leitura. Vocês conhecem essas personagens? 20 horas, 10 minutos. Conhecem? Essa Esqueci o frase nome, aí, mas é da escolinha do professor Raimundo. Sim. que é um programa de décadas, né? Então, É, só, não que o novo fosse muito bom, né? né? E aí o aspecto da recepção, né? Porque aí você está discutindo já a recepção, como você recebe um programa sendo, digamos assim, refeito, né? Reeditado, então por aí vai. Ela só pensa naquilo. Eita. Aí quem já assistiu essa cena sabe que esse naquilo remete a um conteúdo, né? Que às vezes não tem uma palavra tão óbvia, mas pela brincadeira, pelo andar do enredo que o professor Raimundo fala, as situações que ele coloca para que ela possa representar, vocabulários tipo assim que não são conhecidos, que às vezes tem um sentido que não tem nada a ver com sexualidade, mas ela, pelo gesto, pela frase, ela puxa. Mas esse texto aqui é para puxar esse texto aqui de Luiz Fernando Veríssimo. Alguém pode ler comigo? Hoje Joane está fomentando os Bitcoin, não pode ler comigo, não, mas alguém consegue ler comigo esse texto? Pode ser? Quem pode ler comigo? A gente precisa ler. Aí, se a gente puder dividir aí essa leitura, fica legal. Consegue ler ou não? Professor, eu vou tentar ler, mas tá um pouquinho apagado para mim, mas eu vou tentar ler. Não, eu pensei isso também. Peço até desculpas pela. É porque esse texto não encontro tão facilmente. E o que eu encontrei, eu falei, vou deixar aqui. Então me Pode ajuda. começar? Posso. Título: Aquilo. Luiz Fernando Veríssimo, que é um escritor brasileiro. De uns anos para cá, eu só penso naquilo. Travou. Pode seguir. Fala no que parte o senhor parou, que a minha internet travou bem na hora. Tranquilo. Praticamente a gente vai ler linha por linha. Eu li a primeira Ah, só. tá. Eu penso naquilo desde os meus, sei lá, 11 anos. 11 anos? É, e o tempo todo. Não. Eu antigamente pensava pouco naquilo. Era uma coisa que não me preocupava. Claro que a gente convivia com aquilo desde cedo. Via acontecer à nossa volta. Não podia ignorar, mas não era assim uma preocupação constante como agora. Para mim sempre foi. Aliás, eu não penso em outra coisa. Desde criança. De dia e de noite. E como é que você conseguia viver com isso desde criança? Mas é uma coisa natural. Acho que todo mundo é assim. Você que é anormal. Se só começou a pensar naquilo nessa idade. Antes eu pensava, mas hoje é uma obsessão. Fico imaginando como será, o que eu vou sentir, como será o depois. Você se preocupa demais, precisa relaxar. As coisas que têm a acontecer naturalmente. Se você fica ansioso, é pior. Assim, aquilo se torna uma angústia, em vez de um prazer. Eu queria fazer uma pergunta, se a gente consiga prosseguir a leitura do texto. Vocês já conheciam esse texto? Porque a perspectiva é bem diferente. Quem já leu e quem não leu. Alguém já conhece, não conhecia esse texto? Eu quero saber quem não conhecia o texto. Eu não conheci, não. Conheci agora. Vai ficar interessante para vocês. Pronto.
Pronto. E vamos ver se essa ilustração que eu coloquei aqui tem a ver ou não. Melhor ainda que você não tenha conhecido. Nesse caso é melhor. Neste caso é. Um prazer? Aquilo? Pode seguir. Para você, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para Tranquilo. você, não sei. Para mim é o maior prazer que de um homem pode ter. E quando o homem chega no paraíso. Bom, se você acredita nisso, então pode pensar naquilo como um prazer. Para mim, é o fim. Você precisa de ajuda, rapaz. Ajuda religiosa, perdi a fé há muito tempo. Da última vez que falei com um padre a respeito, só o que ele me disse foi que eu devia rezar, rezar muito, para poder enfrentar aquilo sem medo. Mas você foi, mas você foi procurar logo um padre? Precisa de ajuda psiquiátrica, talvez clínica, não sei. Ter, ter pavor daquilo não é saudável. E eu não sei, eu queria ser como você, viver com a perspectiva daquilo naturalmente, até alegremente, ir para aquilo assoviando. Ah, vou assoviando e dando pulinhos. Olhe, já sei o que eu vou fazer. Vou apresentar você a uma amiga minha. Ela vai tirar todo o seu medo. Sei, uma dessas transcendentalistas. Não, é daqui mesmo. Candinome Neca. Com ela, tira a queda, figurativamente falando, claro. Codinome, porque a letra tá ruim. Hã? O quê? Do que é que nós estamos falando? Do que você está falando? Aí a resposta que a gente vai discutir, tá bom? Ah, E você? esquece. Gente, vamos fazer uma apostinha, até para animar o processo de conversa. Quem não conhece o texto, então, eu acho que a maioria diz que não. O azul ele está escondendo uma resposta. Mas antes de chegar, eu quero perguntar a vocês. Vamos chamar de personagens, já que é um texto narrativo, tem personagens. São dois rapazes, são duas moças, não tem como perceber isso, tem qual idade. Vamos tentar fazer um perfil assim bem raso, não é nada profundo, né? Coisa rasa. Como é que vocês percebem? Pode o chat, áudio, fica à vontade. Vamos conversar sobre esse texto aí por um tempinho. Melhorar nossa interpretação. É nossa mesmo. Dois meninos, duas meninas, um menino, uma menina. Não tem como perceber Eu acho que é gênero. dois meninos. Acha. E você, se você acha, como é que você pode. Isso é sua inferência. O que é que está no texto que te leva a perceber que são dois meninos? O modo deles conversar, não sei a forma de falar. Mas tem alguma frase ali que você possa apontar assim? Porque quando ele fala assim, aquela expressão rapaz, eu quero aproveitar aqui, até como o texto está muito claro. Será que toda vez que eu uso a palavra rapaz, não estou discordando de você, não, só provocando que a gente tenha outra perspectiva. Toda vez que a gente usa a palavra rapaz, quer dizer que é outra pessoa do gênero masculino? É assim que acontece socialmente, culturalmente? Sim, Toda eu vez? acho que E vocês nunca não. ouviram. Sim, tem vezes que a gente fala, eu já falei com meninas, mas rapaz, tipo, você não tá falando rapaz, homem, mas é uma forma de falar. Geralmente, Pronto, rapaz mas é muito. aí agora a gente tem que direcionar vocês para o Enem. A aula passada, você tem ali gênero textual, leitura, gramática, formalidade, informalidade e uma coisa importantíssima. Se você lembrar só aquilo ali, eu já estou salvo. O uso, a situação. Olha o que você disse. Às vezes, na resenha, na brincadeira, na informalidade, fala assim, e aí, rapaz, no caso, meninas, né? Meninas. Aí, rapaz, não é que ela chama. E a outra nem se ofende, porque normalmente a expressão. É uma expressão de uso apenas, não tem a ver você é um menino. Não, ela não está dizendo isso. Ela está usando só um termo e pronto. Que representa, que a cultura é machista, não sei o quê. Aí você vai fazer uma discussão mais ideológica, eu não sigo muito essa linha, não. Respeito, mas não fico fomentando isso. Você vai dizer, às vezes, que essa expressão é usada por conta do machismo que impera em sociedade. Para mim, eu entendo, mas não siga essa trilha, não. Então,
usou ali o rapaz, mas em alguma outra parte do texto tem algum elemento que mostre assim, que dá para perceber que são dois meninos, dois rapazes. Aqui, por exemplo, eu penso naquilo desde os meus, sei lá, 11 anos, e o tempo todo, você já vê, existe um recorte temporal, né? Então assim, eles não têm 11 anos, já dá para perceber se podem ter 15, 16, 17. Mas onde é que eu poderia provar que são rapazes? Eu lembro de uma. Aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo. Se você fica ansioso. Opa! O problema você disse nesse instante que na gíria eu chamo a mulher de rapaz. Mas, mesmo na gíria, tem coisas que você não constrói no masculino. Porque ansioso é para quê? Marca muito mais. A gente tem que dizer assim hoje, muito mais, não sempre, o gênero masculino. Então, assim, eu posso tirar do texto, isso é pressuposto, é compreender, porque a compreensão ela tem que estar no texto escrita, que eu tenho aqui dois rapazes conversando. Agora, para a gente fechar essa fala, gente, os dois rapazes, vamos definir assim, mas podem ir questionando com outras leituras. Eles estão falando da mesma coisa? Sim ou não? Não. Vou perguntar de novo. Eles estão falando da mesma coisa? Não. Ah, e então eles falam de quê? Ou certeza ou possibilidade de assuntos? Quais são? Eles falam de quê? Realmente, Gabriel colocou aí, ó, tem duplo sentido. Show. Se tem duplo sentido, vamos pensar também em dois assuntos. Porque três também não cabe dizer três assuntos, nem quatro. E vocês acham que eles falam de dois assuntos? Que é o duplo sentido Acho que ou não? o primeiro cara tá levando mais para um lado sexual, enquanto o outro, eu já não sei. Já não sabe. Chutaria gula, talvez, alguma coisa em relação à comida. Hum. Mas aí você tem no texto isso assim, de forma expressa, dizer, olha, essa frase aqui, eu penso que ele está falando de sexualidade, e essa aqui já é uma outra coisa que eu não sei perceber ainda. Tem como botar o dedo na ferida? A aula está muito boa, a participação está, ó, suave. 20 horas, 22 minutos. Quer ver uma coisa que eu quero apontar a vocês? Quando alguém diz ali padre, transcendentalista, porque assim, aí vocês vão lembrar de redação. Quando você escreve uma redação, pensando especificamente na escrita que vocês vão fazer no Enem, você vai usar palavras de acordo com o assunto, concorda? Por exemplo, se eu vou falar de internet, bom, vai ter sinal, vai ter rede, conexão, dados móveis, Wi-Fi e outros termos que são próprios do assunto. Que você, olha. Então, quando você fala ali de transcendentalismo, padre, qual o assunto que normalmente está em questão? Qual o tipo de temática que está envolvendo quando eu coloco padre, Religião. transcendentalista? Qual a temática que é envolvida ali? Qual o contexto? Religião? Isso. Religião. Aí você pode chamar de religioso, místico, né? Um monte de termos que também tem a ver. Perfeito. Isso tem no texto, sim. E esse medo que aparece no texto é medo de quê? Ou medo de quem? E quando um fala assim, ó, eu vou te apresentar uma amiga minha, o nome dela é Neca. Aí fala assim, é uma transcendentalista? Não, é daqui mesmo. Já nota que o outro não entendeu o vocabulário, porque ele achou que transcendentalista é como se fosse alguém de outra cidade. Não é daqui mesmo. Mas quando ele fala dessa moça aí, chamada Neca, ela faz o quê? Que vai tirar os medos dele? Ela é religiosa ou ela pratica o quê? Que pode tirar o medo, impossível medo? E Pode aí? repetir? Hã? Posso sim. Ele não fala aí de uma tal de uma neca? Que aí alguém fala assim, transcendentalista. Não, é daqui mesmo. Já houve uma confusão de vocabulário que alguém entendeu aqui transcendentalista como se fosse outra cidade. Não, é daqui mesmo. E tá prometido no texto que ela vai tirar o medo do cara. Mas medo de quê?
Ou o texto fala de dois medos e a gente, pela forma bem elaborada que o texto tem aí, a gente acaba confundindo e criando duplo sentido, como diz Gabriel Galdino. Vou dizer a vocês mais claramente, para a gente analisar esse momento aqui, que eles falam de coisas diferentes, que se entrelaçam por confusões de vocabulário. Neca, transcendentalista, padre, ansiedade, prazer. Tem várias palavras que estão ali, ó, se envolvendo, que o leitor acaba se passando. Mas eles falam dois assuntos. Qual é um e qual é o outro para vocês? No final, tá ali. Você faz o seu final na sua mente. Qual seria a palavra que está ali descoberta, ou encoberta, perdão, vamos descobri-la. Acho que sai aqui o negócio aí. Não sai não, senão eu tenho que fechar o slide. Mas eu falo a vocês. E aí, quais são os dois assuntos que os dois tratam? Tipo, nessa segunda parte tem umas palavras-chave que é tipo, chega ao paraíso, aí tem uma parte que ele fala assoviando e dando pulinho, que talvez seja algum lugar ou alguma forma, alguma ação que ele tá fazendo. Isso aqui você já não sei especificar. E eu quero que vocês entendam uma coisa muito clara, porque a gente tem falado sobre gênero textual. Esse texto aqui, ele é texto para humor. Ele tem um fundo humorístico. Ah, não percebi. Aí é uma coisa que a gente tem que construir. E ele não está aqui para... Não é um texto informativo. Porque se eu estou lendo um texto informativo, ele não pode ter esse jogo todo, assim, sabe? Não, ele tem que ser uma coisa, como diz, né, informativo. Aqui o autor escreve um texto narrativo com um fundo humorístico, brincando com a situação focada no vocabulário. Importantíssimo para a nossa aula de interpretação e de textualidade. Um fala de sexo e o outro fala de morte. Ninguém pensou nesses dois? Eu ia falar morte, mas eu achei que estava errado. Eu sei, a gente entende esse receio de falar, porque, né, toda fala ou escrita é uma exposição que a gente tem que ir tomando posse do lugar de discurso. Mas que bom que você percebeu que existe uma ideia de morte aí, quando ele fala de padre, quando ele fala de paraíso, mas também tem uma ideia de sexualidade, quando ele fala assim, você não pensa naquilo desde pequeno, e você tem que ter, ó, quando ele fala assim, precisa procurar um psicanalista, naquele ponto ali eu não percebo a ideia de morte, mas a ideia realmente de sexualidade, que o outro tem um receio, uma dúvida, e aí outros motivos mais. Mas é um texto muito bom para ser lido, fomentado, justamente essas discussões. Mas interessante, viu, Jasmine? Ele fala realmente quando falou, ele é o texto, tá bom? Não uma personagem ou outra. Ele, o texto, fala sobre dois assuntos: morte e sexualidade. E aí ele vai trazer vocabulários que vão, pela trama, porque é uma narrativa nesse diálogo aí, eles vão realmente. E aí, vamos pensar numa questão textual, a intenção do autor realmente é confundir os assuntos. Porque, por exemplo, quando você fala em paraíso, você não pode entender, eu falo, não pode entender culturalmente, que está restrito apenas ao âmbito religioso. Eu posso dizer assim, rapaz, meu Mengão tá um paraíso. Obviamente, quando falando de paraíso, morte, não, é porque a ideia de paraíso é um lugar bom, entendeu? E prazer, isso tá bom demais, que prazer. Nem sempre é sexualidade, você pode ter outros prazeres além do sexo. Então, né? A gente precisa, numa aula de gramática, numa aula de literatura, numa aula de redação, e nas outras aulas também, potencializar significados, senão a gente vai ficar sempre, sabe? Sempre haver navios, no sentido aí irônico, né? Porque se você ficar vendo navios, deve ser até legal, né? Gente, valeu a pena esse texto para vocês? Construiu um pouco de leitura, interpretação? Sim? Não? Como é que foi? Que a intenção é provocar. E uma coisa importante, a imagem daquelas duas personagens que fizeram parte da escola do professor Raimundo é um elemento de intertextualidade, porque quando ela fala só pensando naquilo, uma parte do texto justamente fala sobre sexualidade que a personagem sempre tomava, né? 20 horas, 29 minutos. Galera, até agora, a aula para vocês está legal, está funcionando. Quando fala funcionando, como se fosse uma engrenagem, né? Tá colocando os pontos nos is para você se preparar para o Enem. Como é que me dá um retorno aí?
Porque é importante o retorno de vocês, para a gente seguir num ritmo coerente. Eu não tenho vontade de correr, exceto se vocês correrem também, que a gente corre junto. Mas se vocês passarem, a gente grita, né? Espera aí! Tudo ok, gente? Pra mim tá ok. Vamos pensar agora num assunto assim que eu comecei na semana passada, que a gente trabalha até a semana que vem, assim, didaticamente falando, mas que vocês não se livram nunca. Gêneros textuais. A escola mudou, o Enem mudou, os concursos mudaram. Então, se você não pensa isso aí, você pode estar alimentando uma reprovação. Eu sou bem claro. Pense nos gêneros textuais. Não existe comunicação agora, moderna, pós-moderna, sem pensar em texto. E eu falei na semana passada uma coisa que eu espero que alguém tenha notado, ou semana antepassada, porque eu falo isso de forma recorrente. Toda ação social, toda relação social, todo encontro entre duas pessoas ou mais pessoas, automaticamente gera um texto. E eu me lembro da aula passada que não sei se Cláudio está aí, hoje não sei se ele já entrou, se ele entrou, não sei. Eu lembro que Cláudio entrou na aula passada, ele, gente, né, algumas coisas, o cursinho, tal, as mudanças, não sei o que, tal. Falei, ó, gente, Cláudio entrou aqui e ele nos deu aqui um presente, não falei assim, mas tô falando aqui agora. Ele mostrou pra gente que o que a gente disse tem sentido. Todo envolvimento social tem que gerar texto. Então, Cláudio entrou. Ponto. Olha o contato. E ele fez um gênero textual oral, porque ele falou pra gente. Um aviso. E todo mundo pode até não saber classificar, porque isso demanda estudo e, né, e vontade de aprender assim. Mas um aviso não é um sermão. Um sermão não é uma declamação de poema. Uma declamação de poema não é uma canção. Uma canção não é uma bronca. Robert, uma bronca é um gênero textual? Com certeza. Com certeza. Uma bronca é um gênero textual. Normalmente oral, né? Não quer dizer que não tenha broncas escritas, mas é mais comum a bronca ser falada. Então, respire, acorde, durma, resolva questões, estude em todas as matérias, história, química, biologia, matemática, e saiba, você está diante de um texto. Falando para qualquer matéria, você está diante de um texto. Produzindo ou lendo. E eu quero fechar nesse monte, para a gente dar uma sequência aqui. Olha, essa sua fala, viu, Mikael, é preciosíssima. Então, você está dizendo, é a sua perspectiva, não está errado, não, mas eu quero valorizar que você disse que o gênero textual escrito, ele acontece mais na escola, é a sua percepção. Continue a pensar assim, mas observar se o que você fala se encaixa sempre. Tá bom? Nem sempre a aula é algo que você diz, eu vou decorar essa resposta. Não. A aula tem que te dar regra, dica e raciocínio. Senão, não é aula legal, não. Pelo menos para mim, não fica legal, não. Mas a sua fala, com certeza, tem respaldo real. Só pense se isso acontece realmente sempre. Beleza. Todo encontro humano gera texto. Pronto. E aí eu ia falar, na aula passada, eu disse isso. Não se permita, claro que nem sempre você vai poder, não vai querer e tal, mas tente evitar estar diante de um texto qualquer e não saber que texto é. Evite, 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 evite. Eita, essa imagem lembra vocês alguma coisa, gente? Essa imagem aí. A aula de gramática é uma aula que demanda você, sabe, buscar, ter uma mente aberta. Todas as matérias também, mas fala assim, né? Cada professor tem uma perspectiva, né? Essa imagem aí, você podia
associar, relacionar, o que mesmo? Alguma coisa interessante, viu, Micael? Você falou assim, só, esse vocabulário só, ele atribui ao seu texto aí uma ideia de exclusividade. Aí, até em questão de concurso, você tome um cuidado com o só. Que eu estou dizendo assim, ó, apenas. Ninguém mais. Bom? Voltando à telinha aqui, gente, essa imagem aí, a gente pode ilustrar, pode pensar, associar ao quê? Fica à vontade. Uns minutinhos para a gente deixar a mente. Lembra a gente montar desenhos com as estrelas? Montar desenhos para as estrelas, ou das estrelas, perdão, o que mais? O que mais? Eu me lembro. Eu tô em busca dessa questão do Enem. Eu vi, deve ter uns 6 anos, eu não lembro em qual prova, eu estou buscando, mas eu tenho na minha memória uma questão Enem que colocou um enunciado e, aquelas, e algumas constelações. E aí eu fiz uma questão muito interessante. Quando eu encontrava, eu ficava muito contente. Mas, ó, me trouxe uma memória de prova, para variar, né? Que imagem essa imagem sugere a vocês? Fica à vontade, não tem perguntinha embaixo, em cima, né? É só para você raciocinar, pensar. Devagar também, não faz mal não. Um pouquinho. Essa imagem faz você pensar em quê? Infinidade. Eu quero pegar a sua palavra aí, universo. Eu quero pegar essa palavra também. Olha como eu sou pessoa. Não, eu quero infinidade, eu quero universo. Mas eu vejo aí semelhanças, eu percebo semelhanças. Eu quero que vocês também. Só que eu quero fazer com que vocês olhem para essa imagem, pensem nessa imagem e, por favor, associe, sabe com o quê? Com isso aqui. Quando a gente estudou tipos textuais, eu deixei bem claro, gente, eu só trouxe para vocês 5. Nadei. Narrar, argumentar, descrever, expor e o injuntivo. Eu não sei se tem um verbo injuntar, não vou mentir para vocês, mas é um injuntivo, é um elemento. Ah, tem materiais que trazem mais, mas eu só trabalho com 5, que às vezes é só uma derivação de um deles, do que eu vejo. Só que quando você fala de gênero textual, você não tem aqui. Roberto, existem quantos gêneros textuais? Aí você pode pensar naquela proposta nossa. A mesma quantidade de relações que o ser humano tem com os outros seres humanos. Toda relação sexual, ou toda relação humana gera texto. Toda e qualquer. Então, gênero textual acontece aos milhares. Assim como o universo tem estrelas, nós temos gêneros textuais. Eu quero perguntar a vocês, nessa telinha aqui, não é na minha, não. Nesta telinha aqui, existe algum gênero textual? Sim ou não? Sim, qual? Se não souber o nome, pelo menos sugere qual seria o gênero textual. Fiquem à vontade. Aprender a raciocinar é um dos elementos importantes para a aprovação. Eu não falo isso de forma ofensiva, não. Raciocinar o conteúdo que eu trago para vocês. Não é que vocês não sabem, porque não é isso, não. Nessa imagem aí, tem algum gênero textual? Sim. Não. Sim, isso aqui. Eu não sei o nome, mas eu acho que isso aqui tem alguma função é, expositiva, informativa, narrativa. Fica à vontade. Aguardo vocês. A aula está no nível bom. Estou gostando de trabalhar com vocês. Para mim é interessante, estimulante. Agora aguardo, viu? Fico estimulado, mas também você fica quieto.
Será que existe nessa imagem algum gênero textual? Tem, não tem, não sei. Tem, mas eu não sei o nome. Isso aqui me parece que está cumprindo alguma função. E aí, meus queridos, Eu aí, acho que tem. diga. Só que eu não sei o nome. Tranquilo, mas o que que você quer, o que que você quer apontar? Porque às vezes eu também não sei, não, porque, como eu falei, gênero vai nascendo, né? O que que você pode apontar para a gente prestar atenção, tentar classificar de alguma maneira? Temos aí Fátima Bernardes, a atriz, esqueci o nome dela, uma senhora ali. É, acho que pelo ponto das duas ser mães, sei lá. A mãe de Ok. Juliette e a atriz lá. Esqueci o nome. Mas isso que você está falando aí, você está percebendo onde? Aí agora põe o dedo na ferida. Onde é que você viu isso, que você teve essa ideia das mães? Isso está onde nessa imagem? Em que elemento da imagem tem isso que te levou a pensar que você acabou de falar? No nome embaixo aí, ó. Pronto. Eu confesso a você que eu também não sei o nome, não vou nem mentir, não vou tentar colocar o nome que eu não saiba. Mas com certeza isso aqui, ela tem uma função de textualidade, de informatividade. Eu vou chamar de legenda, mas não sei se o nome é esse não, tá bom? Bem tranquilo mesmo. Mas por que eu vou chamar isso de gênero textual? Agora, tá combinando com a cena que a gente está vendo? Está. Porque a gente sabe que o programa, a gente sabe, não, quem assiste, quem gosta, quem vê, o programa Encontro, ele trabalha muito com essas questões dos atores, atrizes, atualidades, então temas para ser discutidos. Certamente aí nós temos a atriz vivenciando uma mãe, então assim, essa legenda aqui, eu vou chamar de legenda agora, mas pode ser que tenha um outro nome, ela é um gênero textual, e olha só como ela é objetiva, curta, clara, vai logo ao assunto. Não cabe numa tela dessa aí colocar um tipo. Quer ver uma coisa? Um gênero textual que a gente vê muito na televisão? Os créditos. Alguém lembra o que são os créditos na televisão? Quando acaba o programa, aí sobe aquele letreiro. Eu chamo de créditos. E ali os créditos não seria interessante, por que não? Primeiro que os créditos têm que tomar muito espaço. E o crédito num programa televisivo anuncia o quê? Está acabando. Então, assim, cada gênero textual, anota aí, ele cumpre uma função social. Então, a função social dessa legenda que eu estou chamando de legenda aqui, é justamente informar o que nós estamos vendo. Não informar que é Fátima, não. Informar que no programa Encontro, nós temos uma discussão aí comparativa, a partir de uma obra ficcional e de uma pessoa real, né? Que aí foram sobre as mães brasileiras. Calma, Google. Aqui está uma resposta do YouTube. Tá vendo como é o gênero textual? Tipologia textual na DEI. Aqui é um resgate, a gente já viu isso. Só para lembrar. Quando eu penso em gênero textual, eu penso no infinito, penso no universo. Mas quando eu penso no tipo textual, eu penso no limitado. Eu penso em algo objetivo. Eu só tenho 5. Alguns atores apresentam uma quantidade maior, mas 5 é quase unanimidade. Gente, quando eu falo em tipo textual, é só uma ideia, viu? Como assim? Por exemplo, a sua redação do Enem, qual é, gente? Qual é o tipo de redação que você escreve para o Enem? Vamos tocar o dedo na ferida, que aí você aprende mais. Que tipo de redação cai no Enem? Olá, tudo bem? Qual redação cai no Enem? Dissertativa? Hã? Dissertativa? Dissertativa argumentativa. Isso, Alan. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui para sempre, porque tem coisa em gramática que é sólido, né? No sentido de, não de
para sempre aquilo, mas é uma base que você vai ter. Para alguém mudar essa ideia que vocês estão ouvindo aqui agora, é de mestre para lá. Quando você escreve, você não escreve um tipo textual, você sempre escreve um gênero textual. Isso é uma teoria, claro, tem outros gramáticos, os professores vão dizer diferente, mas o que eu estou falando com vocês é o que tem mais repercussão no ensino de gramática. Então, toda vez que você escreve ou se pronuncia, você produz um gênero. Argumentativo é uma ideia, é uma teoria, é uma concepção, é um ponto de vista. Quando você escreve para o Enem, ele pede isso, você escreve dissertação argumentativa. Você vê que o Enem não vai pedir, escreva uma argumentação. Não, porque isso é ideia. Ele pede carta, né, alguns vestibulares, carta argumentativa, dissertação argumentativa, entendeu? Porque a argumentação, dentro da tipologia, é só uma ideia. Outra coisa, ninguém escreve uma narrativa. Ah, vou escrever uma narrativa. Não. Você escreve um gênero narrativo. Por exemplo, a piada, o conto, a crônica. Aquele texto que a gente leu mais cedo, salvo engano, é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Então, assim, eu escrevo, falo, produzo gêneros. Eu tenho em mente os tipos textuais. Eu penso isso aqui e eu produzo o gênero. É como. Lembra a nossa mascote, a vaquinha? Ela, ela produz um elemento que muita gente gosta. Alguns têm intolerância. Quer dizer, algo que está lá no que ela produz. O leite. O leite é a matriz. Queijo, requeijão, são gêneros textuais, são os produtos. Então você pensa o tipo textual, mas escreve o gênero textual. Aqui é só para representar que gênero. Lembra daquela imagem que a gente viu do universo? Do infinito? Aqui. Quando você trabalha com gênero textual, você fica, ó, biografia, carta, sumário. Cada coisa aqui tem uma função social diferente. E quanto mais vocês perceberem, melhor para você no Enem, no vestibular, nos concursos. Quem sabe mais em outras coisas também. Depende de você. Aqui eu não vou ler porque eu já conversei. Mas aqui está dizendo o seguinte, que os gêneros textuais eles são vários, podem ser orais, escritos. Por exemplo, aqui, discurso gênero textual oral, uma palestra, aula, sermão, o discurso político, as reportagens, telejornais e outros tipos. Agora, olha que coisa interessante. Pense aí, você tem que pensar a partir do seu mundo. Você já ouviu um sermão? Provavelmente sim. E aqui sermão, no sentido de sermão religioso. Da sua irmã, do seu tio, da sua prima, do seu pai, da sua mãe, não. É ali, a gente chama de sermão porque a gente associou. Você já assistiu aula? Sim. Você sabe se está diante de uma aula ou de um sermão. É cultural. Você sabe que a aula não é palestra, embora você aprenda. Você sabe o que é um discurso político. Às vezes bem, né, postado, às vezes dissimulado, mas você percebe. Uma coisa interessante, ó, os gêneros se constituem pela necessidade da coletividade. Por isso eu disse nesse instante. Tipo textual é teoria. Gênero textual são as relações sociais. Grave isso na sua mente. Dia todo dia, desde que você nasceu até o último dia, e aí eu estou falando uma concepção apenas física, né? Não estou entrando em assuntos mais polêmicos, mas o tempo todo você produz um texto. Eu estou aqui, por exemplo, com essa camisa, essa camiseta, tem outra por baixo. Você pode dizer assim, rapaz, com esse cara desleixado, vai para isso. Não é pra gente assim, tão todo despojado. É uma leitura que você vai, se quiser, comprovar ou não. Outra pessoa pode dizer assim, pô, meu cara tá à vontade, já não tá muita formalidade na forma de vestir. Isso eu falei duas interpretações possíveis, podem ter mais. Mas eu quero dizer que isso aqui que vocês estão vendo aqui é um texto. Texto verbal, texto não verbal, e vai. Bom, gente, eu vou encerrar com vocês aqui. Eu queria que a quantidade de informações para uma aula extra foi legal.
Amanhã, se Deus permitir, a gente continua da página 34 em diante e vai até a 43. Alguma dúvida, gente? Dúvida? Não, prof. Então, eu agradeço de vocês a atenção, a paciência, a minha coordenadora topíssima aí. Por falar em topíssima, se pessoal, quem gosta de assistir novela, eu assisto novela e gosto, não tenho um problema com resenha nenhuma. Que final ridículo da novela topíssima ontem na Record. Fez uma pressão psicológica. Você vai ver um final nunca imaginado. Pô, vai acontecer o quê? A assassina da vilã, alguém que qualquer pessoa ia perceber quem era. Alguém que tinha desafeto com a personagem. O casal, final feliz juntos. E o que mais? Só final feliz, ou seja, com a novela que acabou ontem na Record, topíssima. E hoje começa uma outra que eu quero dar uma olhadinha. Ó, professor, eu gosto de assistir Império. Ah, Império Reprise, não é isso? É, Ah, é a minha favorita do momento. pô, Eu gosto de perfeito. Liberdade Secreta que começou. Que também é reprise. É, Vocês assistiram o que estava passando na Globo, que também é reprise, aquela Fortaleza, não. Esqueci o nome agora. Mas a trama se passava numa base de subtração de petróleo, esqueci o nome agora. Um poliduto, coisa assim, tipo assim. Não assiste novela, né, Gabriel? Gente, mas essa fala toda aqui é só para descontrair vocês e lembrar que tudo é gênero textual. Amanhã, se Deus permitir, no horário, né, combinado, a gente continua com esse material e outras discussões mais. Saúde e paz para vocês, viu? Amém. Obrigada, professor. Boa noite. tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, galera. A topíssima vai resolver as coisas dela aí. Pra vocês, um abraço. Valeu. Obrigadão, viu, Gabriel? De boa. 20 horas, 51 minutos do dia 25/8/2021. Cursinho Cajazeira para o Enem 2021. Turma, ó, tá se afinando aí para a aprovação. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua ainda com gêneros textuais, tipos textuais, questões e afiando o machado da aprovação. Valeu. Saúde e paz.